Oi, você já fez um jogo? Bem, se você não fez, eu já fiz alguns e com certeza eu posso falar que definitivamente é uma experiência no mínimo desgastante. Mas eu não vou mentir que no final realmente vale muito a pena. Se é algo que você passou dias ou meses e que você colocou tanto tempo e esforço, ficar pronto é uma sensação muito boa, de verdade. Mas por trás de tudo isso tem alguns problemas no desenvolvimento e principalmente na idealização de um jogo. E uma questão importante para entendermos tudo isso é que os jogos nunca estão 100% prontos ou feitos. Isso porque geralmente os jogos têm uma certa janela de tempo para serem feitas. E isso é quase necessário porque quanto mais tempo você trabalha em algo, mais pequenos erros você acha, mais perfeccionista você acaba ficando. E por causa disso você vai se prolongando e no final o seu jogo fica totalmente perdido. Visualizando de uma forma simples, pensa que fazer o jogo é como colocar status em bonecos de RPG. Você não pode simplesmente colocar todos os atributos em todos os pontos. Você tem que se decidir em qual colocar dependendo do seu jogo. Por exemplo, visual novels não precisam de uma gameplay, então tem que se balancear mais em histórias e em gráficos. Remakes não precisam de histórias, já que eles já são baseados em jogos já existentes. Então eles têm mais liberdade para focar em questões de jogabilidades e gráficos. E por aí vai. Então é praticamente impossível um jogo estar 100% pronto. E é bom que ninguém faça jogos com isso em mente, mas e se for possível colocar todos os pontos em todas as categorias? Bem, é sobre isso que eu vou falar e é sobre isso que o jogo Magic Circle fala. E é sobre esse jogo que a gente vai falar hoje. Melhor do que uma pequena explicação é já introduzir ele. Essa é a desastrosa experiência de Magic Circle. Ele é um jogo sobre um jogo. Sim, metalinguagem foda. O jogo em si tem todo esse conceito de a gente ter uma consciência de estar em um jogo. E ele usa bastante disso pra fazer algumas mecânicas bem interessantes. O jogo começa assim: nós somos jogadores do beta de Magic Circle. Então isso já explica muito sobre muita coisa. O jogo não tem nada, nem as cutscenes estão prontas e nem os gráficos. Tudo é praticamente desenhado em um quadro. E a história do jogo, do pelo menos o que a gente tem, é sobre um deus chamado Starfather. Esse deus tinha um anel que basicamente viu tudo que existe. Mas a história simplesmente não importa tanto assim, porque enquanto ela está sendo contada, ela é interrompida pelo criador do jogo, que fala que esse jogo era o trabalho da vida dele e etc, etc. Pouco depois disso, a gente entra no jogo. E já de cara a gente pode ver que ele não tem nenhuma cor e nem tá perto de ficar pronto. Muita coisa falta textura e etc. Mas mesmo assim a gente pode prosseguir até que dois desenvolvedores aparecem. Look at our hero! A lonely mute who can't even lower their killing hand. Matricide is just how they say hi. Your story needs Mom to live, so I have to cut all weapons out of the game? Negative. Fire me. Never. Sorry, bro. Long story. No choice. Depois dessa briga por causa de ter combate no jogo, o combate é removido. E a gente prossegue e novamente vemos cada vez mais e mais dois problemas graves desse jogo. O primeiro é que ele não tá nada pronto. E o segundo é que os desenvolvedores passam mais tempo brigando do que de fato desenvolvendo o jogo. Grande parte disso é culpa dele, que literalmente quer tudo nos mínimos detalhes perfeito. Então tudo que a Maisie faz, ele vai lá e edita. E não é só editar uma coisa e acabou. Principalmente no desenvolvimento de jogos, literalmente tudo que você faz já resulta em outra coisa a ser alterada. Como praticamente um cabo de guerra. Um exemplo, quando é tirado do combate, todo o tema do jogo muda. Então no lugar do player lutar, teria um cutscene, o jogo teria que ser mais focado na história. E essas alterações continuam por diversas formas. Enfim, depois da gente andar um pouco e ver mais algumas discussões, a gente descobriu que o estúdio que fez esse jogo não tá nada muito bem das pernas. O jogo em si não tem muito público, o que é um grande problema, e logo depois o beta testing termina. A gente vê diversas coisas, como o jogo não tem muito público, não tem muita budget, e eles são muito apertados com o tempo. Mas enfim, a gente joga mais um pouco e o beta testing termina. Mas algo estranho acontece. Uma voz do além nos fala que esse jogo é uma piada e nós, o player, deveríamos terminar com ele, entenda como quiser. E assim a gente consegue desbloquear o modo Pro e com isso a gente ganha as habilidades de mudar o jogo, como se nós fôssemos desenvolvedores mesmo. A gente pode modificar a habilidade de NPC, definir quem é aliado e quem é inimigo e, como é dito, dar e tirar vida. E de verdade, essa mecânica é bem interessante, mais do que eu poderia mostrar pra vocês. Voltando à história, basicamente o nosso objetivo é destruir o jogo e não deixar ele ser finalizado. Basicamente porque a
Pedra Mística diz que sim. E durante a gameplay, onde destruímos o jogo, a gente pode ver que dentro desse jogo tem outro jogo, que é totalmente diferente, e o estilo destoa totalmente de um e o outro. E dentro desse outro jogo, a gente pode encontrar alguns áudios e e-mails que falam mais sobre o desenvolvimento desses dois jogos. Now imagine being stuck in that cutscene for 10 actual years. That's my life here. When my game plays too rough for his story Bible, it tears the controls right out of my hands. E dentro disso nós vemos que na verdade esse jogo está em desenvolvimento fazem 10 anos. E ele originalmente ia ser uma sequência de um jogo muito consagrado pelos fãs. Mas antes disso, o jogo seria um multiplayer que ia ser no estilo PS1, se passaria no espaço, e depois de um tempo essa ideia foi descartada, até chegar no Magic Circle, que mesmo assim nem tá perto de ficar pronto. E o limite de tempo já está sendo batido, e as pessoas começaram a perder o interesse. E esse evento tem um nome. E o nome disso é Development Hell. E o que não falta é exemplo disso. Development Hell é quando o jogo fica praticamente em um limbo de desenvolvimento, onde ele não vai para lugar nenhum. Isso pode acontecer de diversas formas diferentes, mas a forma mais comum é querer demais. E quando eu falei que não falta exemplo, é porque realmente não falta. Mas de diversos games que eu poderia citar, como No Man's Sky, FNAF Security Brief, e enfim, eu vou citar aqui BioShock. Mas eu não escolhi ele porque eu gosto, ou porque eu falei dele no meu último vídeo, que inclusive vai ver porque ele tá muito bom, mas sim porque as duas pessoas que fizeram o Magic Circle foram as mesmas pessoas que fizeram o BioShock Infinite, que foi um jogo que sofreu de problemas muito parecidos. Pra gente entender o Magic Circle primeiro, a gente tem que entender o que tá por trás dele. E o que tem por trás dele é BioShock Infinite, um jogo que passou pelo famoso Development Hell. Pra quem não sabe, BioShock é uma franquia bem consagrada de jogos, principalmente pela sua história, e sempre foi esperado muito dos seus jogos. E como o Infinite não foi diferente, e todo seu conceito já era bem ousado de certa forma, contradizeria todos os outros dois jogos. Ao invés de ir pro mar, você vai aos céus. E no conceito do jogo, a ideia principal era dar ao jogador diversas formas de combate e de se locomover, dando um leque de possibilidades incrível ao jogador. Não só isso, mas no jogo você também poderia usar habilidades da Elizabeth para pegar outras armas em outras dimensões e ir nessas outras dimensões e interagir com elas. Sem falar que a história original ia envolver diversas facções que iriam, durante o jogo, se alastrar na Colômbia. E é óbvio que esse monte de ideia era extremamente ambiciosa, o que fez o jogo cair num gigante Development Hell, porque principalmente o jogo não havia um núcleo, não havia um centro ou um ponto de início, eram só ideias jogadas. Isso acabou afetando principalmente os desenvolvedores, que acabavam sofrendo com cargas horárias excessivas. E não é como se o jogo fosse ruim ou algo assim, muito pelo contrário, o jogo é muito bom, mas ele não é o grande fenômeno que conceitualmente ele era. E esse problema foi tão grande que BioShock Infinite demorou quase 6 anos para ser completo. E é quase um padrão entre os jogos demorarem a ser feitos e serem totalmente incompletos. Não necessariamente totalmente, mas enfim. Ou com diversos bugs, porque eles entram nesse inferno de desenvolvimento. E essa é a infeliz experiência de fazer um jogo.